Desde pequenos, gostávamos muito de como nossos pais nos levavam a lugares incríveis para nos espalharmos e passarmos bons momentos com a família ou amigos. Um dos lugares imperdíveis das listas de viagens são os parques de diversões. Grandes espaços públicos que permitem às gerações mais jovens se divertirem e crescerem felizes com benefícios sociais e psicológicos. Estes parques caracterizam-se por serem enormes, pois dispõem de um conjunto de serviços e jogos que visam garantir diversão e entretenimento aos frequentadores. Apesar de muitos não os considerarem verdadeiros pilares no desenvolvimento das cidades, eles possuem grande importância social e econômica para a população. Muito diferente do que se costuma pensar, a ideia de grandes espaços com jogos para divertir as crianças é antiga e tem quase 6 séculos. Nas cidades europeias, começaram a aparecer como feiras periódicas na Idade Média, que ofereciam entretenimento para grandes grupos de pessoas. Entre as atividades que puderam ser apreciadas estavam acrobacias, magia, malabarismo e outros espetáculos. Destaca a Feira de Baltomellow, na Inglaterra. É o primeiro parque de diversões do mundo em Copenhague, na Dinamarca. Seu nome era Bergen Park. Durante o século XIX, começou a surgir uma série de inovações tecnológicas que permitiram a construção de jogos mecânicos que evoluíram até os dias de hoje. Desde pequenos, gostávamos muito de como nossos pais nos levavam a lugares incríveis para nos espalharmos e passarmos bons momentos com a família ou amigos. Um dos lugares imperdíveis nas listas de viagens são os parques de diversões. Grandes espaços públicos que permitem às gerações mais jovens se divertirem e crescerem felizes com benefícios sociais e psicológicos. Estes parques caracterizam-se por serem enormes, pois dispõem de um conjunto de serviços e jogos que visam garantir diversão e entretenimento aos frequentadores. Apesar de muitos não os considerarem verdadeiros pilares no desenvolvimento das cidades, eles possuem grande importância social e econômica para a população. Muito diferente do que se costuma pensar, a ideia de grandes espaços com jogos para divertir as crianças é antiga e tem quase 6 séculos. Nas cidades europeias, começaram a aparecer como feiras periódicas na Idade Média, que ofereciam entretenimento para grandes grupos de pessoas.
Entre as atividades que puderam ser apreciadas estavam acrobacias, magia, malabarismo e outros espetáculos. Destaca a Feira de Bolton-Melon, na Inglaterra. É o primeiro parque de diversões do mundo em Copenhague, na Dinamarca. Seu nome era Viking Park. Durante o século XIX, começou a surgir uma série de inovações tecnológicas que permitiram a construção de jogos mecânicos que evoluíram até os dias de hoje. Esses desenvolvimentos notáveis tornaram as pessoas mais interessadas nos parques e começaram a vê-los como lugares mágicos onde, com a ajuda da tecnologia, era possível se divertir. Na década de 1850, começaram a surgir as primeiras feiras mundiais que visavam celebrar as grandes conquistas das nações mais desenvolvidas do globo. Essas atividades foram utilizadas pelas cidades americanas como forma de promover e demonstrar sua grande força econômica e sucesso industrial. Esses eventos buscaram aliar o entretenimento com a educação e recreação do povo. Durante a época de ouro dos Estados Unidos, muitos americanos passaram a receber maiores rendimentos e trabalhar menos horas. Por isso, recorreram mais a locais de lazer e diversão como os parques de diversões. No início do século XX, já existiam centenas desses parques que serviam de fuga a um mundo de magia e fantasia. Após vários acontecimentos importantes da história mundial, as pessoas passaram a recorrer menos aos espaços de lazer e passaram a ver na televisão o principal meio de entretenimento. Devido a isso, iniciou-se um declínio nesta indústria que, com o passar das décadas, foi se resolvendo. No final do século passado, muitas grandes empresas criaram seus primeiros parques de diversões, como objetivo de servir de publicidade e entretenimento para seus milhões de seguidores. Exemplos disso são o Parque Temático Universal Studios, que está localizado na Flórida e tem atrações icônicas para visitar castelos e monumentos representativos das franquias da Universal. Talvez o mais famoso desses parques seja o da Disney, que reúne todos os personagens e filmes realizados por esse cinema em sua história.
hoje. Esses desenvolvimentos notáveis tornaram as pessoas mais interessadas nos parques e começaram a vê-los como lugares mágicos onde, com a ajuda da tecnologia, era possível se divertir. Na década de 1850, começaram a surgir as primeiras feiras mundiais que visavam celebrar as grandes conquistas das nações mais desenvolvidas do globo. Essas atividades foram utilizadas pelas cidades americanas como forma de promover e demonstrar sua grande força econômica e sucesso industrial. Esses eventos buscaram aliar o entretenimento com a educação e recreação do povo. Durante a época de ouro dos Estados Unidos, muitos americanos passaram a receber maiores rendimentos e trabalhar menos horas. Por isso, recorreram mais a locais de lazer e diversão como os parques de diversões. No início do século XX, já existiam centenas desses parques que serviam de fuga ao mundo de magia e fantasia. Após vários acontecimentos importantes da história mundial, as pessoas passaram a recorrer menos aos espaços de lazer e passaram a ver na televisão o principal meio de entretenimento. Devido a isso, iniciou-se um declínio nesta indústria que, com o passar das décadas, foi se resolvendo. No final do século passado, muitas grandes empresas criaram seus primeiros parques de diversões, como o objetivo de servir de publicidade e entretenimento para seus milhões de seguidores. Exemplos disso são o Parque Temático Universal Studios, que está localizado na Flórida e tem atrações icônicas para visitar castelos e monumentos representativos das franquias da Universal. Talvez o mais famoso desses parques seja o da Disney, que reúne todos os personagens e filmes realizados por esse cinema em sua história. Atualmente, esses parques tornaram-se locais de renda limitada e que servem como meio de diversificação e representação das inúmeras franquias que abrigam. A engenhosidade de empresários e engenheiros foi colocada em operação para construir montanhas russas, máquinas de fiar e atrações originais cujo objetivo principal é surpreender os visitantes. Ao longo de seu desenvolvimento, esses parques buscaram inovar, combinando tecnologia e entretenimento, rompendo as fronteiras da distância, reunindo milhares de pessoas em um só lugar. Provavelmente, no futuro testemunharemos avanços ainda maiores e parques futuristas com novas funcionalidades.
Atualmente, esses parques tornaram-se locais de renda limitada e que servem como meio de diversificação e representação das inúmeras franquias que abrigam. A engenhosidade de empresários e engenheiros foi colocada em operação para construir montanhas russas, máquinas de fiar e atrações originais cujo objetivo principal é surpreender os visitantes. Ao longo de seu desenvolvimento, esses parques buscaram inovar, combinando tecnologia e entretenimento, rompendo as fronteiras da distância, reunindo milhares de pessoas em um só lugar. Provavelmente, no futuro testemunharemos avanços ainda maiores e parques futuristas com novas funcionalidades.